Oi, Amorinha! Seja muito bem-vinda a mais um momento de pausa aqui comigo. Eu sou a Pri Tambelli, alma criativa e artesã do Amoraria Atelier, e hoje a gente vai dar mais um passo juntas nessa jornada tão linda da crocheterapia com o tutorial do marca-página Símbolos. E antes de começarmos, já curte esse vídeo e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo novo. Marca-página Símbolos é perfeito para aqueles dias em que a gente quer relaxar com um projeto fácil, que a gente consegue terminar de uma vez só e que nos preenche com um sentimento de concretização. E inclusive, por ser rápido de fazer, ele é ótimo para presentear ou vender. Então, bora separar seus fios, sua agulha, prepara seu cantinho bem aconchegante e vem crochetar comigo. Quais materiais você vai precisar para fazer o seu lindo marca-páginas de mandala? Você vai precisar dos fios. Eu estou usando aqui algumas cores dos fios Bela e Charme. A mandalinha em si, ela tem 4 voltas, mas aí também tem o cordãozinho e o tassel. Então eu separei aqui 6 cores para usar variando, né? Intercalando uma cor com a outra. Você também vai precisar da agulhinha de crochê compatível com o fio que você escolher, a tesourinha e a agulha de tapeceiro. Com a primeira cor a gente vai fazer um círculo mágico, travar com uma correntinha, tira a ponta do fio de dentro do círculo e aqui, pegando as duas alcinhas, né, tanto a do círculo quanto a do fio inicial, a gente vai fazer 8 pontos baixos. Ao completar os 8, pode já puxar aqui o fio para fechar um pouco esse miolo e você vai fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Corta o fio e pode puxar esse fiozinho para cima. Na segunda volta, a gente vai fazer um ponto puff separado por 3 correntinhas. Então, a gente vai manter a repetição de 8 vezes cada sequência de cada volta. Então, nesse caso, a gente vai fazer um ponto puff com 5 laçadas, mais 3 correntinhas, 8 vezes, um em cada ponto baixo de base. Então, com a próxima cor, eu começo fazendo um nó corrediço. Tiro a agulha do nozinho, introduzo a agulha aqui no primeiro ponto, puxo o nozinho para frente. Aqui a gente vai ter que fazer o ponto puff, mas a gente precisa ganhar altura, então a gente vai subir 2 correntinhas que não vai contar como ponto. E aqui nesse mesmo ponto de base a gente vai fazer o primeiro ponto puff com 5 laçadas. Então, lacei, introduzo a agulha no ponto, puxo o fio. E a gente vai fazer esse movimento 5 vezes. Então, já fiz uma vez, faço a segunda, a terceira, quarta e quinta vez. Agora eu laço e tiro todo mundo junto, deixando só a correntinha inicial na agulha. Laço e fecho o ponto. Então, aqui foi o nosso primeiro ponto puff com 5 laçadas. Agora eu separo por 3 correntinhas e já vou para o próximo ponto de base para fazer o segundo ponto puff. E aqui eu já tô arrematando esses 2 fiozinhos, ó, eu tô deixando eles correndo dentro do ponto puff. Então, vou para o próximo ponto e faço o mesmo movimento. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço, tiro todo mundo junto,
laço, fecha o ponto, separa por 3 correntinhas. E a gente vai repetir isso ao longo da volta toda em cada ponto baixo de base, até chegar aqui do outro ladinho. E uma coisa que vai facilitar muito para você fazer essa segunda volta é não apertar muito ainda o miolinho do círculo mágico da primeira volta. Eu gosto dele bem apertadinho aqui, eu deixo ele bem fechadinho. Mas se você já deixar ele bem apertado antes de completar a segunda volta, vai ficar difícil de você fazer o ponto puff com tranquilidade, porque os pontos vão estar todos mais apertados já. Então deixa assim, e depois que você fizer a segunda volta, né, que você completar a segunda volta, você aperta bem, né, na medida que você gosta aqui o miolinho da mandala. Ao completar a volta, fecha com ponto baixíssimo aqui no alto do primeiro ponto puff. Corta o fio e puxa o fiozinho para cima. Agora você pode já apertar mais o miolinho se você quiser. Tem gente que prefere ele mais abertinho. Então, faz aí do tamanho que você gostar. Agora, com a terceira cor, começa fazendo um nó corrediço. E essa volta é bem tranquila. A gente vai fazer 6 pontos baixos em cada espaço de 3 correntinhas da volta 2 e separar com uma correntinha. Então aqui a gente já pode arrematar esses 2 próximos fiozinhos. O do fim da volta 2 e do início da volta 3. Isso ajuda muito, porque aí você não precisa ficar usando tanto a agulhinha de tapeceiro. Então aqui, com o nó corrediço na agulha, eu faço direto o primeiro ponto baixo. Pode jogar ele para o ladinho e vamos fazer mais 5 para completar os 6. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Separa com uma correntinha e já vai recomeçar a sequência fazendo 6 pontos baixos no próximo espaço de 3 correntinhas. Separa com uma correntinha, repete isso a volta toda. Aqui eu terminei a última sequência de 6 pontos baixos. Lembra de fazer a correntinha de separação e fecha com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo dessa volta. Corta o fio e puxa esse fiozinho para cima. Agora, na última volta, a sequência é 3 pontos baixos, um pontinho picô com 2 correntinhas para fazer esse biquinho aqui, mais 3 pontos baixos. Esses pontos baixos a gente vai fazer um em cada ponto baixo de base, né? Totalizando 6. Vamos separar com uma correntinha, fazer um ponto baixo pegando pela frente lá no ponto puff da segunda volta e separar com outra correntinha para recomeçar a sequência. A gente vai sair disso aqui para isso aqui. Então, essa sequência da quarta volta que vai formar a pétala aqui, as pontinhas, né, os biquinhos, e vai dar esse acabamento em formato de florzinha, de mandala mesmo para esse projeto. Então, com a última cor da mandala, a gente começa fazendo um nó corrediço. E com esse nozinho na agulha, a gente vai fazer o primeiro ponto baixo aqui no primeiro ponto baixo da sequência e já vamos arrematar de novo os 2 fiozinhos que é possível arrematar, tá? Porque isso adianta demais o trabalho. Então, no primeiro ponto baixo, já faço um ponto baixo. E sigo fazendo mais 2 para completar os 3 primeiros. Então, 3 pontos baixos, um em cada ponto baixo de base. Subo 2 correntinhas e vou fechar o ponto picô pegando essas 2 alcinhas do último ponto baixo que a gente fez. E tira todo mundo junto, porque para fazer o ponto picô, a gente precisa fechar essas correntinhas com ponto baixíssimo. E sigo fazendo mais 3 pontos baixos, um em cada ponto baixo de base. Terminei, faço uma correntinha
E agora a gente vai fazer um ponto baixo pegando pela frente aqui no ponto puff. Então, sem laçar, eu introduzo a agulha pela frente do ponto, passo por trás, saio pela frente, jogo o fio e puxo o fio. E agora laço e tiro todo mundo. Esse é o ponto baixo pegando pela frente. Para completar a sequência, a gente tem que fazer outra correntinha. E agora vamos recomeçar para fazer a próxima pétala. Então, jogo o ponto baixo aqui pro ladinho, porque o primeiro ponto baixo da volta anterior fica escondidinho, ó. Então, jogo pro lado, no primeiro ponto baixo, faço o primeiro ponto baixo dessa volta. E aí, a mesma sequência. Então, 3 pontos baixos, um em cada ponto baixo de base, subo 2 correntinhas, fecho com ponto baixíssimo, pegando essas 2 alcinhas do último ponto feito. E 3 pontos baixos nos próximos 3 pontos baixos. Correntinha, ponto baixo pegando pela frente no próximo ponto puff. E outra correntinha para completar novamente a sequência. E aí você vai repetir isso até chegar aqui no início da volta. Aqui eu tô terminando a volta, eu vou fazer o último ponto baixo pegando pela frente e tem aquelas 2 correntinhas que a gente fez lá no início para começar a segunda volta, e você pega todo mundo, porque aí vai disfarçar ainda mais essas correntinhas. Então, fiz o último ponto baixo pegando pela frente, fiz a última correntinha e fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo dessa volta. Corto o fio, puxa esse fiozinho e a mandalinha está pronta. Agora você só precisa arrematar os fiozinhos. Se você observar, esses que a gente correu com eles dentro do ponto, ó, é só cortar, não precisa arrematar. Você vai precisar arrematar mesmo o inicial lá do círculo mágico e o do fim da última volta. Então, aqui eu vou cortar esses fiozinhos que já estão arrematados. E com a agulhinha de tapeceiro, arrematar os 2 últimos que ficaram, que é o início e o fim da mandala. Então, vai de maneira aleatória, passando aqui com esse fiozinho pelo avesso da mandala. Agora, vamos fazer o cordãozinho. Esse cordãozinho eu fiz de um tamanho padrão de um livro, então eu fiz aproximadamente um cordãozinho de 25 centímetros, o que com o fio Belle Charme deu em torno de 55 correntinhas. Então agora com a cor que você escolheu para fazer o cordãozinho, você vai fazer um nó corrediço e pode deixar uma pontinha maior que a gente vai usar para pregar o cordão na mandala. Então, faz um nó corrediço, deixando esse fio um pouquinho maior do que o normal. E aqui vai subir as 55 correntinhas ou a quantidade de correntinhas que atingir o comprimento que você quer. Quando você atingir o comprimento desejado, pode cortar o fio e puxar esse fiozinho para fora. E agora tem 2 opções de como pregar, né, o fiozinho na mandala. Eu quis pregar essa cordinha no miolo da flor. Por quê? Porque aí quando você coloca ele marcando a página, ela fica na beiradinha, assim, para fora, como se fosse uma flor mesmo. Se você prega ela aqui, ela vai ficar caidinha e tudo bem. Então vai muito de gosto.
Então você pode pregar ou aqui no miolinho, ela ficar em pezinha assim na aba do livro, ou aqui na pontinha para ela ficar caidinha. Então, com a agulhinha de tapeceiro, a gente vai pregar esse cordão de correntinhas aqui no miolinho da mandala. Então, passa ali por 2 pontinhos, pode já dar um nozinho aqui, nozinho simples, duplo. E arremata esse fiozinho. Corta o fio. Na outra ponta do cordão de correntinhas, a gente vai pregar um tassel, que é esse penduricalho aqui. E se você não sabe fazer o seu, tem um vídeo aqui no meu canal ensinando. Então, peguei o tassel, vou dar um nozinho no cordão de correntinhas aqui no final, nó duplo. E com a agulhinha de tapeceiro vou passar os fiozinhos dentro da conta. Agora é só cortar os fiozinhos. Bem rente, mas cuidado para não cortar o próprio tassel. E está pronto o seu marca-página. E aí, amorinha, gostou desse momento? Só seu! Lembre-se, cada ponto que você faz é uma oportunidade de se reconectar, de criar algo lindo e principalmente de cuidar de você. Se você quiser continuar essa jornada, aprender mais projetos, se aprofundar na crochêterapia e ainda fazer mandalas lindas. Aqui abaixo tem o link dos meus projetos individuais. Nesse link você pode ver todos os projetos avulsos do Amoraria e escolher a mandala que mais te toca nesse momento e começar a crochetar ainda hoje. Acesse o link que está aqui na descrição para você saber mais. Ah, e se você fizer o seu marca-página símbolos, me marca lá no Instagram, @morariaatelier, que eu amo acompanhar e ver todas as produções de vocês. Até o próximo vídeo! E não se esqueça, você merece esse tempo só seu!